Olá, como vai? Sou o pastor Celso Gioia e dentro da série Intimidade com Deus, quero te falar um pouquinho sobre essa trajetória para chegar à intimidade com Deus. Antes disso, quero te pedir que você se inscreva no nosso canal, assista nossos vídeos, compartilhe com os amigos, deixe seu like, acione o sininho. Dessa forma você vai nos ajudar, vai nos abençoar e eu te abençoo em nome de Jesus. Bem, como você já deve imaginar, a trajetória para se chegar num objetivo, num destino, ela pode ser diferente para cada pessoa, um caminho diferente, uma trajetória diferente. Logicamente, nós temos um caminho só que nos leva a Deus, mas existem muitas formas de andarmos no caminho de Deus. Você pode ter uma profissão, eu tenho outra, alguém trabalha em casa, uns são crianças, outros são idosos, então as trajetórias elas divergem bastante. Por isso eu resolvi para lançar um pouquinho de luz, para ver se isso ajuda um pouco a sua vida. Quero dar meu testemunho, contar a minha trajetória. Eu, pelo que eu me lembro, assim, a primeira vez que eu comecei a pensar realmente em entender um pouco as coisas, o mundo exterior, a fé, né? As coisas espirituais, foi quando eu tinha 14 anos de idade. Me lembro de estar assistindo um programa dominical, noturno, você deve conhecer, e ele trouxe uma matéria a respeito de Nostradamus. E fala de Nostradamus, ele tendo acertado uma profecia, uma previsão que ele fez, outra previsão, e no final traz a previsão de que em 1999 o mundo iria acabar. Isso eu tinha 14 anos, há bastante tempo atrás, e em 25 anos o mundo iria acabar. Era uma previsão de Nostradamus. Aquilo me trouxe uma preocupação, independente de achar que ele era um profeta de Deus ou não, um adivinho. Aquilo trouxe uma preocupação para a gente ver como Deus usa qualquer coisa no coração daquele que quer entender, que quer buscar Deus, né? E eu comecei a buscar Deus e com 15 anos eu passei a frequentar uma comunidade de base da Igreja Católica. Aquilo foi bom para mim, desenvolvi algumas amizades no meio da igreja, então a gente participava através da leitura, através dos cânticos, e aquilo foi o início da minha busca pelas coisas espirituais. Cheguei a fazer um encontro de jovens, participar bastante do encontro de jovens, ser líder como jovem, depois de casado também líder como casado. E quando eu tinha 30 anos, eu me encontrei, como a gente costuma dizer, no fundo do poço. Não estava bem, estava em pecado, aquilo me fazia mal, não conseguia sair. Então eu orei a Deus dizendo assim: Senhor, me tira desse buraco em que eu estou. E 15 dias depois, um amigo meu, que era do movimento também, de jovens, mas que tinha saído, tinha se convertido a uma outra religião, uma religião evangélica, ele me convidou para ir na casa dele. Eu fui na casa dele, estava ele mais um outro amigo meu, que se formou na mesma faculdade, na mesma turma, estudamos juntos. E eles começaram a me falar sobre as coisas de Deus e falaram 3 coisas que foram muito importantes para mim. Num outro vídeo a gente fala sobre isso. E aí fizeram um apelo: você quer entregar sua vida para Jesus? E eu respondi: minha vida sempre foi de Jesus. E não teve nem oração, não teve nada mais do que isso. Mas como eu acreditei no meu coração, eu criei, e eu percebi, depois de alguns dias, que eu havia recebido o Espírito Santo. Eu nem falava, eu me converti, ou eu entreguei minha vida para Jesus, eu falava, eu recebi o Espírito Santo. E aquilo fez diferença na minha vida. Depois de algum tempo, eu acabei indo parar na igreja desse meu amigo. Não há aqui nenhuma crítica a nenhuma igreja, até porque não é a igreja que salva.
A igreja é só o meio através do qual a gente pode adorar a Deus e crescer espiritualmente. Então não vai aqui nenhuma crítica, mas já não estava servindo para mim, eu fui para essa igreja, que é a Igreja Palavra Viva. O pastor Lamartine Pozella foi meu pastor, uma bênção na minha vida, Deus usou muito ele. Eu só não me converti com ele, mas fui batizado, depois fui discipulado por ele, batizado no Espírito Santo. Devo muito a ele, ele foi muito sábio comigo, foi uma bênção me aconselhando no casamento, na profissão e tudo mais. Inclusive tinha uma célula na casa dele, chegou uma certa altura, tinha muita gente, ele falou, olha, nós vamos ter que dividir, vai ter uma outra célula mais ali na Zona Oeste, né? Ele morava na Zona Sul de São Paulo, nós moramos em São Paulo, e a Zona Oeste é a minha, então ia ter um rodízio em 3 ou 4 casas, na minha também, apesar de eu ser novo convertido, porque Deus tinha acabado de me dar um apartamento novo, tinha uma bela sala, dava para fazer uma boa reunião. E aí aquela reunião começou na minha casa. Lógico, sempre existem questionamentos, perguntas. Eu acho que eu nem estava ainda preparado para isso, mas como é um plano de Deus, dá tudo certo, né? Antes do dia da célula, que é o nome dessa reunião, Deus me preparava. Então, às vezes alguém ia perguntar alguma coisa, antes ele vinha e me mostrava na Bíblia, ou eu lia algum material, alguém conversava com alguém e passava a conhecer aquele aspecto, e alguém me perguntava a respeito na reunião. Sempre era uma bênção, porque Deus estava comigo. Então, acredito que o pastor Lamartine sabia disso, ele sentia que era um direcionamento do Senhor, e depois nem acabou havendo o rodízio, aquele grupo ficou na minha casa durante um bom tempo. Depois teve também um concurso bíblico na igreja, só não participaram os pastores, eu participei, e na final ficaram 5 membros da igreja disputando, eu era o único homem, as outras eram 3 esposas de pastor, mas no final eu ganhei também, porque era um propósito de Deus, Deus me abençoava, ele me avisou que eu ia ganhar, então eu me apliquei bastante. Então, Deus sempre trabalhou na minha vida nessa área do ensino, nessa área da Bíblia, é o que eu gosto também, é a unção que Ele me deu. E chegou no ano de 2000, a igreja teve aquele movimento do G12, que eram esses grupos de células, só que eram obrigatórios, tinha que crescer, tinha que desdobrar a célula, tinha que multiplicar, e aquilo foi um pouco opressivo assim para mim e para minha esposa, para a família, e aí a gente saiu. No ano seguinte, em 2001, alguns outros irmãos também que haviam saído nos convidaram para abrir uma igreja, da qual eu seria o pastor. Eu aceitei, nós oramos, aceitamos, né, esse convite, partimos para esse desafio. A igreja chamava Seva, e foi um grande aprendizado, porque uma coisa é você ser o pastor assistente. O pastor Lamartine me ordenou, né, em 8 de dezembro de 97, eu já era pastor. Então, uma coisa é você ser pastor assistente, outra é você ser o titular, responsável pela igreja, pelas ovelhas e tudo mais. Então, eu aprendi muito nesse tempo, foi uma verdadeira aula, desenvolvi o amor pela ovelha e muitas coisas que Deus me ensinou. Mas também percebi que minha unção era mais na questão do ensino do que do cuidado das ovelhas. E aí, com uma série de provações que a gente teve na igreja, a gente acabou fechando a igreja em 2011. E aí, então, passamos a visitar outras igrejas, visitamos igrejas mais conservadoras, mais pentecostais, e uma delas, a qual estou hoje, que é a Quírios, eu achei na internet e era perto de casa. Fomos lá fazer uma visita, pastor Klaus Piradini, que é o nosso titular, estava pregando, trouxe uma palavra que falou comigo, e eu entendi que ali era o lugar para eu prosseguir na caminhada. Se eu não ficasse ali, eu estaria dando volta
no deserto, como fez o povo de Israel quando saiu do Egito, né? O trajeto poderia ser bem mais curto, foi mais complicado porque o povo andava em círculos, né? E aí então passei a fazer parte e logo acabei entrando na área de ensino, em discipulado, escola bíblica, hoje dou aula no seminário. O pastor Klaus é uma bênção, o melhor líder que eu já tive, uma pessoa maravilhosa, a quem eu devo muito, uma bênção. Então, também fui crescendo, aprendendo, aumentando a intimidade com Deus. Algumas coisas que Deus tinha falado comigo lá em 97, 98, quando eu fui ordenado pastor, eu só fui entender algumas delas mais de 10 anos depois. É interessante, a intimidade com Deus também passa pela experiência, pela maturidade, pelo decurso do tempo. E agora você pode me perguntar, qual foi o melhor, qual igreja? Quero dizer para você, o importante não é aonde você está, mas com quem você está. Estar com Jesus é a maior bênção que pode acontecer para um homem. Estar com Deus é a melhor coisa. Com Deus nós passamos pelo deserto, com Deus nós andamos sobre as águas, todas as dificuldades são vencidas e elas fazem parte. A gente querer fugir das dificuldades, não entender que esse mundo é imperfeito, que o pecado é uma realidade desse mundo, é não entender o próprio propósito de vida. Então o importante é estarmos bem acompanhados nos momentos de provação, de dificuldade e tribulação, porque é uma garantia que nós vamos sair desses momentos e um dia estaremos com o nosso Deus numa intimidade total e absoluta. Então esse trajeto só pode trazer uma maior intimidade com Deus, momentos em que a gente percebe que enquanto não temos a Deus, não estamos com Deus, nada nos satisfaz. Às vezes a família pode não ser boa, mas na verdade você precisa de Deus. O trabalho não é bom, mas você precisa de Jesus. Quando você sentir que Ele está com você, você tem a base para você estabelecer na sua vida tudo que é importante, tudo que há de melhor para você e para a sua família. Por isso eu quero te dizer, busque essa intimidade com Deus, não desista, persista, volte, insista. É uma bênção andar com Deus. Esse é o propósito de eu ter contado para você o meu testemunho e eu espero que tenha edificado a sua vida. Seja abençoado em nome de Jesus.